Boa noite, Dom. Já faz um tempo que tudo aconteceu, mas as coisas não saem da minha cabeça. Ficam voltando, principalmente à noite. Eu e o Túlio, meu ex-marido, morávamos em um puxadinho que a gente mesmo levantou nos fundos da casa dos pais dele. Era tudo muito simples, sabe? A parede só no bloco com aquele cheiro de cimento que nunca saía por completo. A gente sonhava com a nossa casa, mas a vida real era bem diferente. Túlio estava sem serviço fixo fazia quase um ano. Pegava um bico aqui, outro ali, mas o dinheiro nunca era certo. Eu que segurava a maior parte das contas com o dinheiro das faxinas e vendendo uns bolos de pote que eu mesma fazia. Era uma batalha constante. Tinha mês que a gente contava moeda para completar o dinheiro do botijão de gás. Hoje, olhando para trás, eu nem sei como a gente dava conta. O problema que virou a nossa vida de cabeça para baixo começou no dia em que nosso fogãozinho de 2 bocas quebrou de vez. Era uma peça de museu, todo enferrujado, que a mãe do Túlio tinha dado pra gente. E então, um dia, ele simplesmente não acendeu mais. Para mim, aquilo foi o fim. Sem fogão, eu não podia fazer os bolos. Sem os bolos, bom, as contas simplesmente não fechariam. A gente passou o dia seguinte batendo perna no centro, olhando loja de móveis usados, feira do rolo. Tudo muito caro, fora da nossa realidade. Cada resposta negativa doía um pouco mais. Túlio já estava com aquela cara fechada de quem queria largar tudo e ir embora. Dava para ver que aquilo feria o orgulho dele, a impotência de não conseguir comprar nem o básico. No fim da tarde, quando a gente já estava voltando para casa, desanimados, vimos uma placa de vende-se tudo pendurada no portão de uma casa antiga, daquelas com o muro alto, todo manchado pela umidade. Uma senhora de cabelo bem branco nos atendeu. O lugar tinha um ar pesado, meio abafado, e os móveis estavam todos espalhados pelo quintal. E lá no fundo, encostado num canto, estava ele. Um fogão de 4 bocas, grande e esmaltado de branco, com um forno que parecia um buraco escuro ali na parte de baixo. Meus olhos até brilharam. Eu nunca tinha tido um fogão com forno. Túlio se aproximou já sem muita esperança e perguntou o preço. A senhora explicou com uma voz cansada que as coisas eram de uma família que tinha saído dali às pressas, muitos anos atrás. Quando ela falou o valor, era tão baixo que parecia piada. Era exatamente o dinheiro que o Túlio tinha guardado de um trabalho de pintura. Ele me olhou, eu olhei para ele e não precisamos dizer nada. A gente ia levar. Era a nossa salvação. Pelo menos era o que a gente pensava. A gente conseguiu um carreto quase de graça para levar o fogão. Lembro do Túlio suando para conseguir colocar aquela peça enorme no lugar, na nossa cozinha que mal cabia a gente. Depois de uma boa limpeza, com palha de aço e bastante sabão, ele ficou com cara de novo. Quando eu acendi a primeira boca e a chama subiu, forte e azul, eu senti um alívio que não cabia no peito. Abracei o Túlio ali mesmo, feliz de verdade pela primeira vez em muitos meses. Naquela noite a gente até comeu melhor, com mais gosto. Os problemas começaram uns 3 ou 4 dias depois, coisas pequenas que na hora a gente até ignora para não se preocupar. Eu tinha um gato, o Bidu, um vira-lata todo cinzento que tinha aparecido filhote no nosso portão e acabou ficando. Numa madrugada acordei com um barulho estranho vindo da cozinha. Não era o som de rato que eu já conhecia bem. Era um arranhado insistente, um som metálico e abafado. Levantei sem acender a luz para não acordar o Túlio. Fui andando na ponta do pé, seguindo o barulho, e percebi que ele vinha do fogão, mais especificamente de dentro do forno. Minha primeira ideia foi que o Bidu tinha se enfiado ali atrás e ficado preso. Só que quando cheguei mais perto, o som vinha de dentro mesmo. Mas como? A porta era pesada, tinha uma trava de segurança antiga que só abria se você puxasse com bastante força para cima antes de puxar para frente. Com o coração já um pouco esquisito, bati na porta do forno e o arranhado ficou mais rápido. Puxei a trava com as 2 mãos. A porta pesada desceu com um estalo e o Bidu saltou de lá de dentro, assustado, e correu para o quintal. Eu fiquei parada, olhando para o forno vazio, tentando entender aquilo. Não fazia o menor sentido. Eu tinha certeza de que a porta estava fechada. Chamei o Túlio. "O que foi, Bernadette?" Ele apareceu na porta da cozinha, a voz arrastada de sono.
O Bidu, ele estava preso aqui dentro do forno, eu disse apontando. Túlio olhou para o fogão, depois para mim e só deu de ombros. Ué, você deve ter deixado aberto e não percebeu. Esse bicho se enfia em qualquer lugar. Ele falou aquilo já virando as costas. Agora volta para a cama, vai. Ele não deu a mínima importância. Para ele, a explicação era simples e a culpa era minha. Mas eu sabia que não era. Eu tinha limpado toda a cozinha antes de deitar e lembrava de ter passado o pano na porta do forno. Ela estava fechada. Tentei não pensar mais nisso, me convenci de que eu podia estar cansada e ter me enganado. Mas fiquei com uma pulga atrás da orelha. A vida foi seguindo e com o fogão novo funcionando, minhas encomendas de bolo de pote aumentaram. Eu estava finalmente conseguindo juntar um dinheirinho que nos dava um pouco de ar. Túlio, por outro lado, parecia cada vez mais distante, mais irritado. Eu acho que no fundo ele se sentia diminuído por eu estar trazendo mais dinheiro para casa do que ele. Ele nunca falou isso com todas as letras, mas o silêncio dele era pesado. Às vezes chegava em casa com cheiro de cachaça e ia direto para a cama, sem nem me dar boa noite. Numa sexta-feira eu tinha uma entrega grande para fazer no sábado de manhã. Isso significava passar a noite em claro na cozinha. Túlio tinha saído com uns amigos. Disse que ia só tomar uma cerveja, mas eu já sabia que ele não tinha hora para voltar. Já passava das 2 da manhã. Eu estava ali, sozinha, só com o zumbido do motor da geladeira quebrando o silêncio. A casa toda cheirava a baunilha e açúcar. Coloquei a última fornada para assar e sentei um pouco na cadeira da cozinha para descansar, olhando o tempo passar pelo vidro da porta do forno. Meus olhos estavam pesando de cansaço. Foi quando eu ouvi um barulho muito baixo, como o de alguém mexendo em brasas, um raspar seco e oco, e vinha de dentro do forno. Meu primeiro pensamento foi que algum dos bolos tinha virado, que a massa estava derramando e queimando no fundo do fogão. Me inclinei sobre a cadeira para enxergar melhor pelo vidro, que estava meio sujo e embaçado pelo calor. Mas o que eu vi lá dentro não era um bolo. Por um instante eu não entendi o que estava vendo. Parecia uma mão. Uma silhueta escura que parecia feita de fuligem ou cinzas, com dedos longos e finos que se dobravam devagar. A forma se desfazia e se refazia no meio do brilho laranja do forno, como se fosse feita de bidu. Não tinha braço, não tinha corpo. Só aquela mão de escuridão, se contorcendo lá dentro. Eu dei um pulo para trás, a cadeira bateu na parede e eu caí no chão. Perdi a força do corpo, minhas pernas ficaram bambas. Fiquei ali, sentada no piso frio, só olhando para o fogão, sem conseguir puxar o ar. Eu não conseguia gritar, a voz não saía. A única coisa que meu corpo conseguiu fazer foi se arrastar para longe, para o canto mais distante da cozinha, sem nunca tirar os olhos daquela porta de vidro. Fiquei encolhida ali, não sei dizer por quanto tempo. Um cheiro forte de queimado começou a tomar conta do ar. Não era cheiro de bolo. Era um cheiro podre, de cabelo queimado, de plástico derretido, uma coisa horrível. Juntando a força que eu nem tinha, eu me levantei, corri até o botijão de gás e fechei a válvula com a mão tremendo sem parar. Peguei o celular para ligar para o Túlio. Chamou. Caixa postal. Tentei de novo e de novo, nada, eu estava completamente sozinha com aquilo. A coragem que me veio foi a do puro desespero. Peguei um rodo que ficava atrás da porta e, segurando o cabo na minha frente como se fosse uma lança, andei devagar de volta para o fogão. Com a ponta do cabo, eu empurrei a trava para cima e a porta pesada caiu, fazendo um barulho enorme. Dentro não havia nada além dos meus bolos, dourados e perfeitos. Nenhuma mão, nenhuma cinza. Só aquele cheiro ruim que ainda pairava no ar. Eu tirei a forma de lá, desliguei tudo e me tranquei no nosso quarto até o sol nascer. Túlio só chegou em casa no outro dia, quando o sol já estava alto, reclamando da claridade e da dor de cabeça. Eu não contei nada do que aconteceu na noite anterior. Não adiantaria. Ele só ia dizer que eu estava cansada, que estava imaginando coisas. A gente mal se falou. Eu saí para entregar minhas encomendas com um sorriso forçado no rosto, mas por dentro eu estava destruída. Passei o resto do dia com uma sensação ruim.
um peso na boca do estômago, olhando para o fogão como se ele fosse um bicho peçonhento dormindo no canto da cozinha. A noite seguinte foi a pior de todas. Eu não queria, mas precisava usar o fogão de novo. Tinha mais uma encomenda para adiantar. Tentei criar uma normalidade que não existia. Túlio ficou em casa, jogado no sofá, assistindo televisão. O Bidu, meu gato, estava estranho o dia todo. Não saía de perto de mim, se enroscando nas minhas pernas a cada passo que eu dava. Parecia com medo. Quando a noite caiu de verdade, um cheiro forte de gás começou a se espalhar pela casa. Um cheiro denso, que chegava a dar dor de cabeça. Corri para a cozinha. "Túlio, você está sentindo?" Gritei da porta. Ele veio da sala arrastando os pés com a cara amarrada de sempre. "Que cheiro de gás é esse, Bernadette? Você quer botar fogo na casa? Deixou o fogão vazando?" Ele não perguntou, ele me acusou. Fui direto no botijão. A válvula de segurança estava fechada, do jeito que eu sempre deixava. As bocas do fogão estavam todas desligadas, mas o cheiro vinha dali, forte, como se estivesse vazando pelas frestas do forno. Foi aí que eu senti falta de algo. O Bidu não estava mais se roçando em mim. Um gelado esquisito subiu pela minha nuca. Comecei a chamar por ele, com a voz já meio trêmula. Procurei embaixo da mesa, chamei no quintal. Nada. O Túlio só me olhava impaciente. "Esse gato deve ter saído, para com esse drama", né? Mas eu sabia, um tipo de certeza horrível que aperta a boca do estômago. Eu sabia onde ele estava. Andei até o fogão com as pernas moles. Minha mão suava tanto que escorregou na trava na primeira tentativa. Na segunda, a porta pesada desceu com um rangido. Ele estava lá dentro, encolhido como se estivesse dormindo. Os olhos abertos, mas vidrados, sem vida. Não tinha um arranhão. Não estava queimado. Estava apenas morto. O cheiro de gás que saía de dentro do forno era quase sólido, insuportável. Eu dei um grito, um som que nem parecia ser a minha voz. Túlio veio correndo e viu a cena. A reação dele não foi de susto ou de tristeza, foi de pura raiva. "Mas que inferno, Bernadette! Como você deixou o gato entrar aí? Olha a merda que você fez!" "Não fui eu." Eu gritava, já chorando sem conseguir parar. "Não fui eu, Túlio. É essa coisa, é esse fogão." Ele me segurou com força pelos braços. O rosto dele estava vermelho perto do meu. "Para de falar essa besteira, não tem coisa nenhuma. Você está ficando doida? A culpa é sua." Ele tirou o corpo do Bidu de lá com uma expressão de nojo. Enrolou num pano de chão velho e foi enterrar no fundo do quintal, sem falar mais nada. Naquela noite, eu tive certeza de que estava sozinha. Não era só contra o que quer que vivesse naquele fogão. Eu estava sozinha contra o meu marido. No dia seguinte, juntei o dinheiro do pão e peguei um ônibus até a casa da minha avó, a dona Odete. Bati, chamei, mas o silêncio respondeu. Uma vizinha me disse que ela tinha viajado para ajudar uma tia doente no interior e só voltaria na outra semana. Acho que o caminho de volta para casa foi a viagem mais longa da minha vida. Os dias que se seguiram foram um inferno silencioso. A gente mal se olhava dentro de casa. Eu passei a evitar a cozinha como se fosse um lugar contaminado. Cancelei as encomendas da semana e inventei uma desculpa de que estava doente. Eu não ia mais ligar aquele fogão. Nunca mais. Túlio percebeu, é claro. E a raiva dele parecia crescer a cada dia, fermentando no silêncio e no ar pesado da nossa casa. Certa noite, eu o vi parado em frente ao fogão, no escuro, passando a mão devagar pela porta de esmalte branco, como se fizesse um carinho. Ele não me viu ali. O estopim foi numa noite de chuva forte, daquelas com vento que assobia nas frestas e faz a energia elétrica piscar sem parar. E como era de se esperar, a luz acabou de vez. Ficamos num breu completo, só com o barulho da tempestade do lado de fora. Eu acendi uma vela e deixei na sala, onde Túlio estava resmungando no sofá. Fui até o nosso quarto procurar mais velas e, quando estava voltando, vi uma luz estranha vindo pelo corredor. Uma luz laranja, que pulsava fraco, como a de uma fogueira. Meu coração começou a bater mais forte. Fui andando devagar e a luz vinha da cozinha. Parei na porta, olhando para dentro. As 4 bocas do fogão estavam acesas, sozinhas. As chamas subiam altas, quase alcançando o teto, se agitando no escuro sem fazer nenhum barulho.
Era uma visão ao mesmo tempo bonita e a coisa mais apavorante que eu já tinha visto na vida. Antes que eu pudesse ter qualquer reação, elas simplesmente se apagaram, todas de uma vez. A cozinha mergulhou de volta na escuridão total. Aquilo foi o meu limite. Chega. Eu não ia mais passar um dia sequer com aquela coisa dentro da minha casa. Voltei para a sala, com a chama da vela tremendo na minha mão. Túlio, amanhã mesmo a gente vai tirar esse fogão daqui. Minha voz saiu firme, uma firmeza que eu nem sabia de onde tinha vindo. Ele levantou o rosto do escuro. A luz da vela deformava o rosto dele no escuro. Tirar o fogão? Você enlouqueceu de vez? Foi a única coisa que presta que eu consegui comprar para esta casa. Essa coisa não presta. Ela matou o meu gato, Túlio. Ela quase nos matou com o gás. Essa coisa não é de Deus. Ele deu uma risada seca, sem humor nenhum, que me deu um arrepio. O gato morreu por descuido seu. O gás foi você que deixou vazar. Agora o fogão acende sozinho? Qual vai ser a próxima desculpa, Bernadette? Vai dizer que ele fala com você? E foi nesse exato momento que nós dois ouvimos um barulho vindo da cozinha. Um som alto, metálico. Uma pancada forte. Depois outra. E mais outra. Eram batidas ritmadas e violentas, uma atrás da outra. Era a porta do forno abrindo e batendo com uma força impossível, ecoando na escuridão. Eu recuei instintivamente, tentando puxar o braço do Túlio. Vamos sair daqui agora, Túlio. Mas ele não se mexeu. Ele estava parado, olhando para a porta escura da cozinha com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era medo. Era outra coisa. Desafio, talvez. Uma raiva fria. Você não vai se livrar do meu fogão, ele disse com a voz muito baixa e perigosa. Túlio se soltou do meu aperto com um puxão e começou a andar na direção da cozinha. Na direção do barulho que continuava, cada vez mais rápido e mais alto. Eu gritava para ele voltar, para a gente sair de casa, pelo amor de Deus, mas ele não me ouvia. Era como se ele não me ouvisse mais. Como se uma outra vontade o puxasse para a escuridão da cozinha e a minha fosse só um ruído de fundo. Ele entrou na escuridão da cozinha e as pancadas pararam de repente. Um silêncio pesado tomou conta da casa, quebrado apenas pelo som da chuva lá fora. Eu fiquei parada na sala, incapaz de me mover. Túlio! Chamei, mas minha voz foi só um sussurro. Não houve resposta. Aquele silêncio que vinha da cozinha era 1000 vezes mais assustador do que as pancadas. Com a vela tremendo na minha mão, eu forcei minhas pernas a andar, um passo de cada vez, até a entrada da cozinha. A primeira coisa que vi foi a silhueta dele. Túlio estava parado de costas para mim, bem em frente ao fogão, completamente imóvel. Túlio! Chamei de novo, um pouco mais alto. Ele se virou muito devagar. No escuro só conseguia ver o contorno do seu rosto e o branco dos seus olhos, que estavam arregalados. Ele não estava olhando para mim. Olhava por cima do meu ombro para a sala escura atrás de mim. Então, com a voz vazia, ele disse: "Ela está bem atrás de você." Eu não precisei olhar. Eu senti um ar gelado, uma pressão no ambiente. Eu me virei para correr, mas ele foi mais rápido. Túlio me agarrou pela cintura e me arrastou para dentro da cozinha. Ele tinha uma força que não era dele, uma força de bicho. "Você quer ver o que tem aí dentro?" Ele gritava com o rosto transtornado. "Você não acredita em mim, não é? Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar que não tem nada." Ele me jogou contra o fogão, minha cabeça bateu na parede e tudo ficou meio tonto. Ele segurou minha nuca com as 2 mãos e começou a forçar meu rosto para baixo, na direção do forno aberto. O cheiro de gás e de cabelo queimado voltou com tudo, me sufocando. Eu me debatia, arranhava, chutava. O pânico me deu uma energia que eu não sabia que tinha. No puro desespero, eu juntei os joelhos e empurrei a barriga dele com toda a força do meu corpo. O golpe o desequilibrou. Túlio cambaleou para trás, os braços girando no ar, procurando apoio. A mão dele bateu na lateral do fogão e ele deu um grito de dor, mas o desequilíbrio já era grande demais. Ele caiu para frente num movimento desarticulado. Houve um som oco e úmido quando a cabeça dele encontrou a quina de metal do forno aberto. O corpo dele não foi até o chão, ficou preso ali, da cintura para cima, dentro do forno. As pernas ficaram para fora, dobradas num ângulo que não era natural.
Ele não se mexeu mais. A vela tinha caído no chão e apagado. E nesse exato instante, a luz da rua voltou. A lâmpada da cozinha piscou 1, 2 vezes e acendeu, iluminando a cena toda com uma luz branca e fria. Fiquei parada, olhando. As pernas do meu marido saindo de dentro do fogão. Não houve grito. Não houve choro. Não havia nada dentro de mim. Não sei quanto tempo fiquei ali. O dia começou a clarear lá fora. Foi uma batida firme no portão que me fez voltar a mim. Era a voz da minha avó, Dona Odete. Ela tinha voltado da viagem mais cedo. Ela me encontrou sentada no chão da cozinha, abraçando os próprios joelhos, olhando para o fogão, olhando para as pernas do Túlio. Acho que eu contei tudo para ela, mas não consigo lembrar das minhas próprias palavras. Lembro dela me tirando dali e me enrolando num lençol. Lembro de flashes da polícia, dos vizinhos curiosos no portão. O laudo foi frio, acidente doméstico. Túlio, embriagado, teria tropeçado e caído. Ninguém questionou. Ninguém acreditou em mim, claro. E para ser sincera, Dom, tem dias em que nem eu mesma acredito. A única coisa que eu sei é que perdi tudo naquela noite. A casa, o Túlio e o meu juízo. Eu nunca mais voltei para aquele bairro. Mas até hoje, quando eu sinto o cheiro de gás, ou quando vejo um fogão branco e antigo numa vitrine, meu corpo inteiro reage. É como se eu voltasse para aquela cozinha, para aquela noite. É um horror que, para mim, nunca vai ter fim. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar. Eu nem sei direito por que estou escrevendo isso. Talvez seja só para botar para fora, para ver se contando para alguém o peso diminui um pouco. Faz muito tempo que aconteceu, mas tem noite que eu fecho os olhos e ainda estou lá, sentindo o cheiro de capim e de... outra coisa. Uma coisa errada. A vida na fazenda sempre teve um ritmo próprio. Acordar antes do sol, o café forte para esquentar o corpo, o dia inteiro na lida e a noite para descansar o couro. Era uma vida dura, mas era boa. Era simples. E eu tinha meu melhor amigo ali comigo, o Lisandro. A gente se conheceu, moleque. Crescemos juntos correndo por aquele pasto todo. Ele era mais quieto, sempre foi. Tinha um olhar fundo, meio distante, e um jeito meio amargo que ele não escondia direito quando falava dos outros. Mesmo assim, era meu amigo, um sujeito de confiança. A gente achava que conhecia cada palmo daquele lugar, cada grota, cada atalho, cada árvore. Mas a gente estava enganado. Tudo começou com o gado. Numa manhã de terça-feira, se não me engano, um dos peões encontrou uma novilha afastada do rebanho, perto da cerca que dava para o mato mais fechado. De longe parecia que ela só estava dormindo, mas de perto a cena era outra. A barriga do bicho estava aberta, um corte que parecia feito com uma precisão que não era de animal. E no couro, na parte de cima do lombo, tinha uma marca. Eram 3 riscos fundos, paralelos, como se uma garra de 3 dedos tivesse sido pressionada ali com muita força. O mais estranho é que não tinha sinal de luta, nem rastro de onça, de nada, só a novilha morta e aquele sinal esquisito. Foi um dia inteiro de conversa e teoria, mas ninguém chegou a lugar nenhum. Uma semana depois, mais 2 reses apareceram do mesmo jeito. Mesmo corte, mesma marca de 3 garras. Seu Vanderlei, o nosso capataz, um homem sério que já tinha visto de tudo nessa vida, andava de um lado para o outro com a testa franzida. Ele falava em onça parda, dizia que algum bicho grande e doente devia ter descido da serra. Mandou reforçar as cercas e organizou umas rondas noturnas. A gente até tentava acreditar, mas no fundo todo mundo sentia que não era isso. Uma onça estraçalha, ela come a caça. Aquilo era diferente. Parecia feito de caso pensado.
A tranquilidade da fazenda tinha ido embora. O silêncio da noite, que antes era bom, agora pesava. Cada estalo de galho seco fazia a gente olhar por cima do ombro. O medo virou parte do nosso dia a dia. E foi aí que a coisa piorou de um jeito que ninguém imaginava. Um dos nossos, o Lurival, um sujeito falador que gostava de contar vantagem, sumiu. Ele tinha ido consertar um pedaço da cerca mais longe, num lugar que a gente quase não ia. Passou o dia, a noite chegou, e nada dele voltar. Na manhã seguinte, seu Vanderlei juntou uns 6 ou 7 de nós para procurar. Eu fui junto. A gente andou por horas gritando o nome dele, esperando uma resposta que não vinha. Foi o Lisandro que achou. Ele só levantou a mão em silêncio e apontou para uma moita de arbustos espinhentos. O corpo do Lurival estava lá. Eu não gosto nem de lembrar da imagem. Ele estava caído de bruços, e nas costas da camisa rasgada estava a marca, as 3 garras, fundas, cravadas na carne. Ver aquilo num animal já tinha sido ruim. Ver num companheiro de trabalho, num homem que horas antes estava rindo e tomando café com a gente, foi outra coisa. Minhas pernas ficaram bambas. Ninguém falou nada por um bom tempo. O que se podia dizer? Voltamos carregando o corpo dele e o clima na fazenda desabou de vez. A teoria da onça já não convencia mais ninguém. Começaram a falar em gente, vingança de alguma fazenda vizinha, alguma briga antiga. Aos poucos, um começou a desconfiar do outro. Foi nessa época que eu comecei a reparar no Lisandro. Ele ficou ainda mais calado, o que já era difícil, mas não era o silêncio de luto que todo mundo sentia. Era um silêncio diferente, um vazio. Às vezes eu pegava ele olhando para o nada, na direção do mato, com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Quando perguntei se ele estava bem, ele só deu de ombros e disse que o Lurival não devia ter ido lá sozinho. O jeito frio que ele falou me deu um negócio ruim no estômago. As noites se arrastavam, a gente se revezava na vigília, em duplas ou trios, perto do galpão principal. Ninguém mais tinha coragem de ficar sozinho. A gente sentia o medo no corpo, o peito apertado, um gosto ruim na boca. Numa dessas noites estávamos eu, o Lisandro e o seu Nogueira, o peão mais antigo da fazenda. A gente tinha acendido uma fogueira pequena, mais para espantar os pensamentos ruins do que o frio. Lisandro estava quieto como sempre, uma sombra na beirada da luz, afiando a lâmina do facão devagar, com um movimento repetitivo. O som do metal na pedra era a única coisa que quebrava o silêncio. Foi então que o seu Nogueira, que raramente falava mais que o necessário, pigarreou. Ele tirou do bolso a palha e o fumo, e com os dedos grossos, manchados de fumo, enrolou um cigarro com uma calma que chegava a irritar. Ele acendeu, deu uma tragada longa e soltou a fumaça no ar escuro. Isso que anda por aí, a voz dele saiu rouca, arrastada. Não é bicho, nem é gente de outra fazenda. A gente ficou quieto esperando. O facão do Lisandro parou. Quando eu era rapaz, lá pras bandas de onde eu vim, teve uma coisa parecida. Começou no gado também. Depois levou gente. Diziam os antigos que era um corpo seco, um amaldiçoado. Alguém que foi tão ruim em vida, mas tão ruim que quando morreu nem o diabo quis. A própria terra sentia nojo e botava o corpo para fora da cova. E aí, a alma penada fica presa no cadáver, vagando por aí, seca de maldade, atacando o que vê pela frente só por ódio. Não caça para comer, caça para machucar, para deixar a marca da sua amargura. Senti um arrepio que não era de frio. Olhei de relance para o Lisandro. Ele tinha parado de afiar o facão e encarava o seu Nogueira. Mas eu não vi medo no rosto dele. Vi outra coisa. Um brilho rápido, um brilho de maldade no olhar que sumiu tão depressa quanto apareceu. Ele só deu um risinho baixo, quase um sopro, e voltou a passar a pedra na lâmina. A história do seu Nogueira deixou todo mundo quieto. Alguns riram de nervoso, outros se benzeram, mas ninguém duvidou de verdade. Fazia mais sentido do que qualquer onça doente. A gente estava lidando com uma coisa que não era coisa desse mundo. Na manhã seguinte, seu Vanderlei não falou em ronda, falou em caçada. Não era uma pergunta, era uma ordem. Ou a gente ia atrás daquela coisa, ou esperava ela vir buscar mais um de nós dentro de casa. Éramos uns 15 homens no total, reunidos no pátio enquanto o sol ainda estava nascendo. O arsenal era o que a gente tinha.
espingardas de caça, algumas bem velhas, facões amolados, foices. Olhando para aquilo, para aquelas ferramentas de trabalho transformadas em armas, a gente ia caçar um fantasma com facão. Entramos no mato em fila, com o seu Vanderlei na frente. O ar mudou na mesma hora. Ficou mais denso, úmido. O barulho dos nossos passos parecia alto demais, um barulho que não combinava com o lugar. Cada folha que caía, cada pássaro que cantava longe fazia a gente pular. O medo tinha deixado todo mundo com o pavio curto. Numa hora, um tatu passou correndo no meio do mato e um dos rapazes quase atirou. O seu Wanderlei teve que dar um grito para ele se acalmar. Eu tentava ficar perto do Lisandro, queria ver se ele agia diferente, se mostrava medo, qualquer coisa que provasse que ele era só mais um de nós, assustado como todo mundo. Mas ele estava normal demais. Ele se movia pela mata com uma facilidade que eu, que cresci com ele, nunca tinha visto. Parecia que ele sabia exatamente onde pisar para não fazer barulho, como se desviar dos galhos antes mesmo de eles chegarem perto. "Você está bem?" Perguntei a ele, a voz saindo mais baixa do que eu queria. Ele me olhou de lado e aquele brilho estranho estava lá de novo, por um segundo. "Só quero que isso acabe logo", ele respondeu e seguiu em frente. Aquilo não me acalmou, pelo contrário. A resposta era certa demais, fria demais. A gente andou por horas, um cansaço pesado se instalando nos ombros, misturado com a tensão que não diminuía. Já estávamos quase pensando em voltar quando um dos homens da frente parou de repente. Ele apontou para uma folha larga na altura do peito. Havia uma única gota de sangue ali, escura, quase preta e ainda fresca. Não havia rastro no chão, nem sinal de luta, nada. Só aquela gota solitária, como se tivesse pingado do céu. Foi o Lisandro quem indicou o caminho. Ele mal olhou para o chão. Ergueu o rosto, farejou o ar como um animal e apontou para uma direção específica, na direção de uma grota escura e cheia de pedras que a gente sempre evitava. "É para lá", ele disse com uma certeza que me deu um gelo por dentro. E sem esperar por ninguém, ele começou a andar. Ninguém questionou o Lisandro. O medo era tanto que qualquer certeza parecia melhor que a dúvida. A gente seguiu ele para dentro daquela grota, um rasgo de pedra na encosta do morro. O ar ali era gelado e tinha um cheiro forte no ar, um cheiro de bicho morto e de terra úmida, mas com algo mais, um fedor azedo que revirava o estômago. A entrada era um buraco escuro na rocha, uma pequena caverna. A gente hesitou. Ninguém queria entrar ali. Mas um som veio lá de dentro, um arrastar de alguma coisa pesada no chão de terra. "Acendam as lanternas!" A voz do seu Wanderlei foi um sussurro tenso. As luzes cortaram a escuridão. O lugar era maior por dentro do que parecia. E lá no fundo, num canto, vimos um amontoado de trapos sujos e ossos. Eram ossos de animais, mas no meio deles, eu reconheci a camisa xadrez do Lurival. Eu travei na hora. Foi então que uma sombra se moveu na escuridão com uma velocidade que não era humana. Não era um bicho de 4 patas. Era uma coisa alta, magra, que se apoiava em membros longos e finos. A pele parecia esticada sobre os ossos de um cinza sujo coberta de tufos de pelos escuros e grossos. Seu Wanderlei gritou alguma coisa que eu não entendi e o primeiro tiro de espingarda explodiu, o barulho fazendo o mundo inteiro tremer. A criatura soltou um guincho, um som agudo, rasgado, que misturava raiva e dor de um jeito que fez o cabelo da nuca levantar. Ela se projetou contra a parede da caverna, fincando as garras na rocha para escalar, movendo-se como uma aranha, mas outro tiro a atingiu em cheio. Ela despencou no chão, se contorcendo. A gente se aproximou devagar, um círculo de homens assustados em volta daquela coisa que se debatia no chão. E então, a coisa mais horrível que eu já vi na vida começou a acontecer. O corpo dela começou a estalar. Era um som úmido de ossos quebrando e se realinhando por baixo da pele. Os membros longos foram encolhendo, se dobrando em ângulos impossíveis. A pele cinzenta parecia se retrair e os pelos escuros sumiam como se fossem sugados para dentro. A coisa toda se encolhia, tremendo, num espasmo violento, soltando um gemido baixo e contínuo, um lamento de pura agonia. Quando a tremedeira diminuiu, as lanternas focaram no que tinha sobrado no chão.
Não era mais a criatura. Era um homem, caído de lado, sangrando, com o rosto sujo de terra e desfigurado pela dor. Era o meu amigo, era o Lisandro. O silêncio dentro daquela caverna era a coisa mais pesada que eu já senti. Era quebrado só pelo gotejar da água em algum lugar na escuridão e pelos gemidos baixos do Lisandro. Um som que já não era de bicho nem de gente. Era só dor. Todos nós ficamos parados, as luzes das lanternas tremendo em nossas mãos, iluminando aquela cena de pesadelo. Aquele era o nosso monstro. Um de nós. Eu queria gritar, queria correr, queria dizer que tinha que ter outro jeito, mas a minha garganta estava fechada, meu corpo não me obedecia. Eu só conseguia olhar para o que tinha sido meu melhor amigo, se contorcendo no chão de terra. Vi o seu Wanderlei erguer a espingarda. O rosto dele não mostrava sentimento nenhum, mas as mãos tremiam. Ele olhou para cada um de nós, um por um, e ninguém desviou o olhar. Naquele momento, sem que uma única palavra fosse dita, um trato foi feito ali, sem ninguém abrir a boca. A verdade morreria ali. Ele fechou os olhos por um instante. E então o estrondo do tiro ecoou pela caverna. Um som surdo, final. O corpo do Lisandro deu um último solavanco e ficou quieto. Ninguém se moveu. O cheiro de pólvora se misturou ao fedor do lugar e o silêncio que veio depois foi a nossa condenação. Junto com Lisandro, uma parte de cada um de nós morreu também. Não houve reza, não houve despedida. Com as mãos e com as lâminas dos facões, cavamos um buraco ali mesmo, no chão da caverna. Enterramos ele, ou o que quer que ele tivesse se tornado, sob um monte de pedras soltas. Apagamos nossos rastros o melhor que pudemos e saímos daquela grota sem olhar para trás. Voltamos para a sede da fazenda com o sol raiando, parecendo um bando de fantasmas. Seu Wanderlei anunciou que a gente tinha encontrado e matado um bicho estranho, grande, e que o perigo tinha acabado. Ninguém fez perguntas. Acho que ninguém queria saber as respostas. A vida na fazenda continuou, mas a alegria nunca mais voltou. O gado engordou, a colheita veio, mas o riso ficou mais raro, as conversas mais curtas. Nós, os homens que estávamos na caverna, nunca mais tocamos no assunto. Mas o segredo estava lá, nos nossos olhares, na nossa desconfiança. Como você pode confiar em alguém, de verdade, depois de ver do que uma pessoa é capaz? Eu não aguentei ficar. Alguns meses depois, juntei minhas poucas coisas e fui embora. Rodei por aí, arrumei outros trabalhos, mas nunca mais achei meu lugar. Até hoje, quase 20 anos depois, eu ainda tenho pesadelos. Não com a criatura, não com o monstro de pele cinza. Eu sonho com o rosto do meu amigo, torcido de dor. O mal de verdade não é o bicho do mato, é a maldade que pode nascer dentro de uma pessoa. E o pior de tudo é ser um dos poucos que sabe disso e ter que carregar o segredo do que foi preciso fazer para enterrá-la. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Meu nome é Eloy. Tudo começou, ou melhor, tudo desandou, há uns 2 anos. Eu tinha 17. Meus pais faleceram num acidente de carro numa daquelas estradas de mão dupla que cortam o interior. Uma batida feia numa madrugada com neblina. De uma hora para outra, meu chão sumiu. Fui morar com a minha avó, a Cíntia, numa casa antiga, num bairro residencial mais afastado do centro. Era um sobrado simples, igual a todos os outros da rua, com um portão baixo de ferro e um pequeno jardim que ela cuidava com uma dedicação enorme. A casa dela era silenciosa. Um tipo de silêncio que pesa, sabe? Que parece preencher todos os espaços. Eu passava a maior parte do tempo trancado no quarto, que antes era um quartinho de costura. O cheiro de guardado e de óleo de máquina nunca saía de verdade. Acho que no fundo eu já me sentia meio fantasma antes mesmo de tudo começar. Na escola nova, um colégio estadual enorme, um prédio velho e com corredores que pareciam não ter fim, eu era só mais um. Andava pelos pátios e ninguém me notava.
Era como se eu não ocupasse espaço. E, para ser sincero, eu não fazia nenhuma questão de mudar isso. A dor da perda tinha me deixado indiferente a tudo, oco. A verdade, e é difícil admitir isso em voz alta, é que a ideia de simplesmente apagar não me parecia a pior coisa do mundo naquela época. Não era um plano, não era um desejo ativo, era mais como uma curiosidade estranha. Um pensamento que passava pela minha cabeça tarde da noite, quando o único som no quarto era o zumbido de um pernilongo. Eu olhava para o teto e me perguntava se, para quem já perdeu tudo, o fim seria mesmo um final ou só uma continuação do vazio. Era essa a armadilha. Eu não sabia, mas meu próprio desespero estava chamando a atenção de alguma outra coisa no escuro. O primeiro sinal de que algo estava errado de verdade aconteceu na escola. Foi sutil, uma coisinha de nada que eu tentei ignorar o máximo que eu podia. Eu estava andando por um dos corredores do segundo andar, um corredor que estava sempre meio vazio porque só dava para as salas do terceiro ano e um laboratório de química que quase nunca usavam. Passei pela porta de uma das salas vazias e ouvi claramente o som de uma carteira sendo arrastada no piso, um barulho seco de madeira arranhando o concreto. Parei na mesma hora. O som tinha vindo de dentro da sala. Espiei pela janelinha de vidro da porta. Não tinha ninguém. A sala estava na penumbra, com as carteiras alinhadas e imóveis. Pensei que pudesse ser o vento ou só o prédio antigo estalando como prédios velhos fazem. Dei de ombros e segui meu caminho, mas com aquela pulga atrás da orelha. Depois disso, as coisas começaram a ficar mais frequentes. Uma sensação de frio repentino, como se alguém abrisse a porta de um freezer do meu lado, mesmo em corredores lotados de gente no calor da tarde. Ninguém mais parecia sentir. Eu via os outros alunos conversando, rindo, empurrando uns aos outros, e eu era o único que se encolhia por um instante com aquele frio que parecia não vir de lugar nenhum. A pior parte era a sensação de ser observado. Sabe quando você sente que tem alguém te olhando e se vira para procurar? Acontecia o tempo todo. Na biblioteca, no pátio durante o intervalo. Eu sentia um peso na minha nuca, uma pressão. Meus olhos varriam o lugar procurando, mas nunca havia ninguém me encarando. Era só a mesma multidão de sempre. Comecei a achar que eu estava mesmo ficando maluco, que o luto e o estresse estavam finalmente cobrando o seu preço, me fazendo ver e sentir coisas. Era mais fácil acreditar nisso do que na outra possibilidade. A gota d'água, o momento em que a minha desculpa de estar ficando louco acabou na hora, veio numa terça-feira. Eu precisei ficar até mais tarde na escola para terminar um trabalho de história que valia metade da nota do bimestre. Fui ficando, e quando vi já não tinha quase ninguém nos corredores. O sol já tinha se posto e a luz que entrava pelas janelas altas era aquela luz de fim de tarde que deixava todos os cantos mais escuros. Eu estava na sala do segundo B no primeiro andar. Estava tão focado em terminar de escrever que mal notei o silêncio se aprofundando lá fora. Mas aí, o ar começou a mudar. Ficou pesado, denso. Aquele mesmo frio que eu já tinha sentido antes voltou. Só que dessa vez ele parecia ter se instalado na sala inteira, vindo de lugar nenhum. Levantei a cabeça, meio grogue pelo cansaço, e olhei na direção da lousa. E foi aí que eu vi. Não sei como descrever direito. No canto da sala, perto do teto, havia uma forma. Uma silhueta escura, com o contorno de uma pessoa, de um garoto talvez. Estava flutuando, a uns 2 palmos do teto, balançando de leve, muito de leve, para frente e para trás. Como se estivesse pendurada por uma corda que não existia. Não tinha rosto, não tinha detalhes. Era só uma mancha de escuridão, mais escura que o resto do cômodo. Minha caneta caiu da minha mão, fez um barulhinho de plástico batendo no chão, que fez um barulho enorme no silêncio. Meu corpo inteiro travou. O ar não entrava nos meus pulmões, por mais que eu tentasse puxar. Fiquei ali olhando, incapaz de me mexer ou de gritar, com os olhos fixos naquela coisa que balançava suavemente, num movimento mudo e constante. Não sei quanto tempo durou, segundos, 1 minuto. De repente, minhas pernas destravaram sozinhas. Eu não pensei em pegar minha mochila, meus livros, nada. Só me joguei para trás. A cadeira tombou com um estrondo e eu corri.
Corri como nunca tinha corrido na vida, tropeçando nas minhas próprias pernas, com o meu coração batendo tão forte que eu escutava o som nos meus ouvidos. Disparei pelo corredor vazio, desci as escadas de 2 em 2 degraus e só parei quando atravessei o portão da escola e cheguei na calçada, ofegante, com o peito queimando. Eu não olhei para trás uma única vez. Eu nem sei como cheguei em casa. Corri pelas ruas do bairro sem parar, as luzes dos postes passando como borrões. Quando enfiei a chave no portão, minhas mãos tremiam tanto que errei o buraco da fechadura umas 3 vezes. Entrei em casa batendo a porta, suado, com a respiração rasgando a garganta. Minha avó estava na sala assistindo a novela. Ela se virou no sofá e a expressão dela mudou na hora. Ela não pareceu assustada, mas séria, de um jeito que eu nunca tinha visto. Ela me olhou de cima a baixo, viu meu estado e desligou a televisão no botão. "O que foi que você viu?" A voz dela saiu baixa, firme. Não era uma pergunta de quem duvida, era de quem já esperava pela resposta. Eu não conseguia formar frases direito, as palavras saíam quebradas. "Na escola, vó, tinha um negócio no teto, um vulto." Ela não me interrompeu. Apenas me guiou até a cozinha, me fez sentar numa cadeira e me deu um copo d'água com açúcar. Esperou minhas mãos pararem de tremer. "Fica aqui, não sai daqui." Vó Cíntia sumiu por um instante e voltou com um ovo branco numa mão e um raminho de folhas escuras e muito cheirosas na outra. Reconheci a arruda. Ela se aproximou de mim e, com uma tranquilidade que me assustou um pouco, começou a passar o ovo pelo meu corpo. Da cabeça aos pés, devagar, fazendo o sinal da cruz na minha testa, no meu peito, nas minhas costas. Enquanto fazia isso, ela sussurrava coisas. Eram rezas, eu acho, mas misturadas com palavras que eu não entendia. Um murmúrio constante e rápido. Depois ela pegou um copo, encheu de água e quebrou o ovo ali dentro. A gema caiu e ficou esquisita, com umas manchas brancas e uns fios que pareciam teias de aranha. Ela olhou aquilo por um bom tempo, com a testa franzida. "Foi susto grande," ela disse, finalmente mostrando-me o copo. "Mal olhado de gente ou de coisa ruim. Sua alma quase se desprendeu. Por isso o desespero." Ela jogou a água do copo na pia e depois veio com os ramos de arruda, passando em mim como se estivesse me varrendo, tirando uma poeira invisível. O cheiro forte da planta encheu a cozinha. Pela primeira vez naquela noite eu senti meus músculos relaxarem. Aquele pânico que estava no meu peito começou a diminuir, substituído por um cansaço imenso. Eu estava protegido, ou pelo menos era o que eu queria desesperadamente acreditar. A proteção da minha avó funcionou por uns dias. Eu dormi a primeira noite inteira desde o acidente dos meus pais. Na escola, eu andava pelos corredores me sentindo mais leve, como se um peso tivesse saído das minhas costas. O frio não voltava, a sensação de ser vigiado tinha sumido. Comecei a pensar que tinha acabado, que a reza forte da vó Cíntia tinha resolvido o problema. Mas aquela paz era frágil. E não demorou muito para acabar. Não voltou com vultos ou sons, voltou por dentro, começou com os sonhos. Toda noite, o mesmo pesadelo. Eu estava no corredor escuro da escola, mas as paredes pareciam se esticar, infinitas. E no final do corredor eu via um garoto. O vulto que eu vi na sala, mas agora ele tinha uma forma mais nítida. Usava o mesmo uniforme que eu. O rosto dele era um borrão, mas dava para sentir a tristeza que vinha dali. E ele só ficava lá, parado, me olhando. Ele não fazia nada, não chegava perto. Mas no sonho, eu sentia o que ele sentia. Uma solidão tão pesada, um desespero tão profundo que parecia entrar no meu próprio peito. No final do sonho, ele sempre estendia a mão na minha direção. Não era para me atacar, era um convite. Pior que os sonhos eram os pensamentos durante o dia. Aquelas ideias antigas de desistir, de apagar, voltaram com uma força que me assustou. Só que agora, elas não pareciam vir só de mim. Era como um eco na minha cabeça, um sussurro que soava quase como a minha própria voz, dizendo que não tinha problema, que o descanso estava perto, que a dor ia passar se eu só tivesse a coragem de dar o último passo. Dizia que eu não estaria sozinho. Numa noite acordei de mais um pesadelo, suando frio, e não aguentei mais. Fui até o quarto da minha avó. Contei tudo.
dos sonhos até os sussurros na minha cabeça. Ela me ouviu em silêncio, o rosto envelhecido dela ficando cada vez mais sério e carregado de uma preocupação que eu não tinha visto antes. Ah, meu filho. Ela suspirou, e ela parecia carregar um peso enorme nas costas. Rezar para espantar é uma coisa. A alma dele está agarrada em você. Ele viu a sua dor e se reconheceu nela. Ele não quer mais ficar sozinho. Ela se levantou e começou a andar de um lado para o outro no quarto. Conversar com a alma de quem se foi por conta própria é outra coisa. É perigoso. Não se mexe com isso à toa. Mas não temos escolha. Precisamos voltar lá e ouvir o que ele quer. Precisamos fazer ele entender que o seu caminho não é o dele. E foi assim que, numa sexta-feira à noite, nós dois voltamos para a escola. Vó Cíntia conhecia o vigia noturno, um senhor que frequentava a mesma igreja que ela. Com uma conversa quieta no portão, ele nos deixou entrar com a condição de sermos rápidos e não acendermos muitas luzes. Andar por aqueles corredores escuros, só com a luz fraca da lanterna do meu celular, foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Cada estalo do prédio parecia um grito. Fomos direto para a sala do segundo B. O ar ali dentro estava parado e gelado, exatamente como da outra vez. Vó Cíntia não perdeu tempo. Tirou da bolsa um punhado de sal grosso e desenhou um círculo grande no chão, no meio da sala. Acendeu uma vela branca no centro e me mandou sentar dentro do círculo. Aconteça o que acontecer, Eloy, ela disse, me olhando nos olhos, e o jeito que ela falou não deixava espaço para dúvida. Você não sai de dentro desse círculo e não fala com ele, só eu falo. Entendeu? Eu só consegui concordar com a cabeça. Ela se sentou numa cadeira do lado de fora do círculo, de frente para mim. Fechou os olhos, respirou fundo umas 3 vezes e seu corpo relaxou completamente. Mas seus dedos se agarraram com força aos braços da cadeira. A cabeça pendeu um pouco para o lado. O silêncio na sala era total. Então, ela inspirou de novo, um puxar de ar longo e trêmulo, e um calafrio visível percorreu seus braços. Quando abriu a boca, a voz que saiu não era a dela. Era mais jovem, mais fina, e estava quebrada por um choro contido. Meu nome é Décio. Senti um arrepio horrível, uma onda que travou meus músculos. Era a voz de um garoto. Eu não aguentei mais. A voz continuou saindo da boca da minha avó, mas vindo de outro lugar, de outro tempo. As risadas. Eles rasgaram meus desenhos. Me trancaram no banheiro. Todo dia, todo santo dia. Eu só queria que parasse. Eu fiz aqui, nesse mesmo lugar. A voz falhou, tomada por um soluço que parecia rasgar a garganta dela. Eu não queria ir embora sozinho, e eu vi você, eu senti você. Sua tristeza é igual à minha. Você também quer que tudo pare, não quer? A cabeça da minha avó se ergueu, e mesmo com os olhos fechados, eu senti que ela estava me encarando. A voz ficou mais íntima, um sussurro desesperado. A gente podia ficar juntos, aqui, em paz. Ninguém mais ia incomodar a gente. Aquele sussurro, aquela promessa de paz na escuridão foi a coisa mais tentadora que eu já ouvi na vida. Por um segundo, uma parte de mim quis dizer que sim. Mas, de repente, a voz da minha avó cortou o ar. Não mais como um eco distante, mas presente e dominante. Décio! A voz dela soou por cima da outra, muito firme. Escute a minha voz. O sofrimento dele não te pertence. Ele tem uma vida inteira para viver. E você merece encontrar a sua paz. A luz. Não é aqui no escuro que você vai achar descanso. Ela se virou na minha direção. E você, Eloy, seja forte, meu neto. Essa vida é sua. É um presente. Não entregue ela para a tristeza. Naquele momento, ela começou a rezar de novo. Não eram mais os sussurros de antes. Eram orações de passagem. Palavras que falavam de caminhos, de perdão e de libertação. Ela pedia aos anjos, aos guias, a quem quer que estivesse ouvindo, para que mostrassem ao espírito de Décio a direção da luz, o caminho de volta para casa. A cada palavra que ela dizia, o frio na sala diminuía. O ar, antes pesado e difícil de respirar, começou a ficar mais leve. Eu senti uma pressão no meu peito se dissolver, como um nó que finalmente se soltou.
A voz que saía da minha avó foi perdendo a angústia, ficando mais suave, até se tornar um último suspiro, um sopro de ar que pareceu levar toda a energia do corpo dela. E então, silêncio. Vó Cíntia pendeu para a frente, ofegante, e seus olhos se abriram de repente. Ela parecia exausta, como se tivesse envelhecido muito naquele pouco tempo. Estava pálida, mas me deu um sorriso pequeno e cansado. Acabou, ela disse a voz fraca. Ele se foi, e eu senti que era verdade. O peso tinha sumido, não só o da presença dele, mas o meu também. Saímos da escola naquele silêncio da madrugada, e pela primeira vez, a escuridão não me pareceu ameaçadora. Parecia apenas quieta. Os meses seguintes foram de uma calmaria que eu não conhecia. A apatia foi embora, a tristeza do luto diminuiu, ficou mais fácil de carregar. Eu e minha avó nos tornamos mais próximos do que nunca. Voltei a sentir o gosto da comida, a prestar atenção nas aulas, a conversar com um ou dois colegas. A vida, aos poucos, estava voltando a ter cor. Eu pensei que tinha me curado. Mas a verdade é que quando uma porta dessas se abre, ela nunca mais fecha direito. Eu me curei da dor que me ligava ao Décio. Mas a experiência me deixou uma cicatriz. Uma sensibilidade que eu não tinha antes. Às vezes, tarde da noite, quando a casa está em silêncio, eu escuto um sussurro no corredor que o vento não explica. Vejo um vulto passar rápido pela fresta da porta, uma sombra que não tem dono. Não é ele, eu sei que não é. É outra coisa. São outras coisas. Eu não sinto mais aquele pânico esmagador, mas sinto um arrepio constante. Uma consciência de que não estamos sozinhos. Nunca estamos. Eu ajudei uma alma a encontrar a paz, mas no processo, perdi para sempre a tranquilidade de quem não sabe que o mundo dos mortos está aqui, bem do nosso lado, apenas esperando alguém vulnerável o suficiente para enxergá-lo. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar. Um abraço do Dom e eu te vejo por lá.